Ô, vai bem. O premier alemão acha que a Alemanha é uma maravilha, mas Belém não gostou. Não gostou, resolveu fazer graça. Aí há quem diga, tá tendo uma reação exagerada no Brasil. Eu não acho. Eu não acho do modo como ele disse. Todo mundo tem o direito de achar, meu país é muito bom, tal, ali, não sei o quê. Alguém tem alguma dúvida de que qualquer cidade alemã tem uma infraestrutura melhor do que tem Belém? Uma das razões, inclusive, da COP estar sendo lá é porque, sim, a cidade reconhece que tem seus problemas, a Amazônia reconhece que tem seus problemas, os países mais pobres têm, sim, muitos problemas. Então, agora, a depender do modo como você trate, você está exercitando apenas preconceito. E foi, infelizmente, o que fez o Friedrich Merz. Escreve Merz, mas Merz. Vai. O presidente Lula rebateu nesta terça-feira a fala do chanceler alemão com críticas a Belém, que é a cidade sede da COP30. Ele se referiu a um pronunciamento de Merz no dia 13 de novembro, quando o chanceler, no Congresso Alemão do Comércio, afirmou que a comitiva alemã na COP30 ficou contente em deixar a capital do Pará. Lula disse que Merz deveria ter aproveitado a cultura e a culinária paraenses durante a visita ao Brasil. Afirmou também que Berlim, a capital da Alemanha, não oferece 10% da qualidade em comparação a Belém. Lula ainda convidou o alemão para visitar um boteco aqui no Brasil. Mãe, esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Alguém pode dizer, Lula, não entrou a parte do boteco, não entra a parte do boteco também. Lula faz a mesma coisa, aí ele diz que o Pará é melhor. Bom, a comparação, obviamente, vocês vão ver, do modo como foi feita, ela foi muito depreciativa, né? Não é assim, sei lá, não, eu prefiro comer joelho de porco, Eisbein, do que feijoada. Ok. Bom, né? Tá errado, a culinária mas tá okay. dele. Tem gosto pra tudo. Tá errado, mas tá ok, né? Não, é bom demais. Nossa, frito com repolho roxo. Nossa, é bom. É bom demais. Tem um restaurante aqui em São Paulo, eu dou a dica, que é o melhor do Brasil. Vou anotar. Mas ele... O que foi que ele disse? Vai, coloca aí, vai. Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada quem de vocês gostaria de ficar aqui. Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha na noite de sexta, especialmente por termos saído do lugar onde estávamos. Note, não tem assim, porque não, estavam com saudade de alguma coisa aqui da Alemanha. Não, a Alemanha tão linda, nosso país e tal. Quem quer ficar aqui? Mas quem que quer ficar fora do seu país? Levanta a mão quem quer ficar aqui, quem gosta desse troço aqui. Não foi uma coisa assim inocente, foi agressivo o troço, preconceituoso. Olhar assim de nariz empinado para os pobres, né? E houve reações de várias personalidades à fala do alemão, né? Do premier alemão. Vai lá. O prefeito de Belém, Igor Normando, afirmou após a repercussão do discurso de Merz que a declaração do chanceler foi infeliz, arrogante e preconceituosa. Normando publicou um vídeo nas redes sociais em que criticou o discurso do líder alemão. A gente vai acompanhar. Infeliz, arrogante e preconceituosa. Essa foi a fala do chanceler alemão. Graças a Deus, a fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Por onde a gente anda, muita gente
encantada com Belém, com as suas belezas naturais, com a sua gastronomia e com a sua história. Mas eu quero dizer que enquanto você vem com a sua arrogância, nós, paraenses, belenenses, amazônidas, nós vamos oferecer o que existe de melhor em nós, que é o nosso calor humano, o nosso acolhimento e o nosso amor. Cada um dá o que tem. Olha, tem a frase do Samuel Johnson, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? Que tem a ver com uma situação que ele estava vivendo à época, na verdade, numa disputa num partido político, né? De alguns que se vestiam de patriotas para fazer o que ele entendia ser canalice, né? Então isso não é uma coisa universal, assim, qualquer patriotismo é ruim. Não, não é verdade que qualquer patriotismo seja ruim. Eu acho que as pessoas têm que defender, na medida do possível, o seu país, o melhor para o seu país, né? Agora, eu acho uma reação bastante razoável essa, né? De fato, eu também não gostei. Esse senhor deveria estar preocupado com a Amazônia, por exemplo. Né? Por que é que se está fazendo a COP aqui? Que importância tem o Brasil na economia verde? Né? A matriz energética brasileira é mais limpa e prudente do que a matriz energética alemã. Então, né? O governador Helder Barbalho também se manifestou. Escreveu o seguinte nas redes sociais: o Pará abriu as portas e mostrou a força de um povo acolhedor. Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta e estranhar o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso do chanceler alemão Friedrich Merz revela mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. O futuro pede menos promessas e mais apoio concreto para quem protege as florestas. Aproveito para fazer uma outra pergunta. Quem aqui tem orgulho do Pará e do Brasil? Que levante a mão e comente contra toda forma de preconceito. Tá, fala correta. O Eduardo Paes ele foi pra porrada, né? Ele foi pra porrada, associou o alemão, falou de nazista, filhote de Hitler. Depois retirou, pelo que eu entendi, houve alguma gestão da diplomacia para ele retirar o troço. Aí ele retirou e escreveu com ironia: já dei a minha desabafada de hoje. Fiquem tranquilos no Itamaraty. Viva a amizade Brasil e Alemanha que me emociona. É claro que tem um componente aí de ironia, né? A Alemanha tinha ficado de dar um dinheiro para o fundo da floresta, até agora não definiu ainda. Aí já o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, o Carsten Schneider, aí esse elogiou o Brasil, né? O que a gente tem aí? Vai. Ele disse na segunda que o Brasil é um país maravilhoso. Lamentou não poder ficar mais tempo após a COP, conferência sobre mudanças climáticas. As declarações foram publicadas pelo ministro no mesmo dia em que repercutiram as falas do chanceler. Em uma postagem no Instagram, o ministro alemão publicou uma imagem pescando na Amazônia com o seguinte texto: Brasil é um país maravilhoso, com um povo acolhedor e bom anfitrião. Pena que não poderei ficar mais tempo após a COP. Teria algumas ideias, por exemplo, pescar com os meus amigos da Amazônia. Isso. E aí o governo da Alemanha estaria estudando uma retratação oficial. O governo alemão planeja, assim, emitir essa retratação exatamente pelos comentários que a gente trouxe aqui, feitos pelo chanceler Friedrich Merz sobre a cidade de Belém. Esse mal-estar todo provocado pelo chanceler teria levado o governo do país europeu a optar por essa retratação, cuja divulgação deve acontecer nos próximos dias. Isso, não confundir com Jason Mraz, eu adoro, cantor. Isso. Lá da Califórnia, tal, que tá sempre numa boa, viu, o Lucas? Ele é bem tranquilo. Né? Especialmente cantando All Night Long, ele dança. Né? A música não é dele, evidentemente, mas ele tem a melhor interpretação. Olha aqui, um país cujos governantes não defendem a sua terra, não defendem o seu povo, não defendem a sua cultura, está ferrado. E quem, sendo político, endossa ataques à própria nacionalidade, e isso virou
Vejam só, eu jamais esperei viver para ver políticos brasileiros a defender que um país estrangeiro aplique taxas contra o Brasil. E nós vimos isso. Nós vimos. Nós vimos, ou não? Mas nós temos um deputado fora do Brasil promovendo isso. Os pré-candidatos de extrema-direita à presidência, nenhum deles ousou atacar, criticar o tarifaço de Donald Trump. Porque senão se indispõe com Bolsonaro. Isso é um fato. Agora, no PL sobre as facções, nós vimos o Derrite, com o patrocínio do Tarcísio de Freitas, a considerar as facções na lei das organizações terroristas, o que tornaria o país um celeiro de terroristas. O que nós sabemos, como alertaram as Forças Armadas, isso exporia o Brasil à ação de estrangeiros, notadamente dos Estados Unidos, criaria dificuldades para investimentos. E, no entanto, se fez isso. Nós temos essas pessoas aqui. Por incrível que pareça. Nós temos aqui um pedaço, eu não vou chamar elite política, porque isso compromete o sentido da palavra elite. Mas nós temos um pedaço dos políticos brasileiros que odeiam o Brasil, que odeiam os brasileiros, que odeiam a sua terra, que acham que o Brasil é bom demais para ter o povo que tem. E mais uma vez, os bolsonaristas, por incrível que pareça, ou não, né? É óbvio, saíram contra o próprio povo. Não criticaram o chanceler alemão. Preferiram criticar quem? O Lula. Claro. Vai lá. Parlamentares bolsonaristas reagiram também à declaração do chanceler alemão Friedrich Merz. Nas redes sociais, políticos da oposição aproveitaram a polêmica para criticar a gestão do presidente Lula em relação à conferência, afirmando que o petista fez o Brasil passar vergonha mundial. Um deles foi o deputado Nicolas Ferreira. O senador Flávio Bolsonaro também publicou as imagens. De acordo com o parlamentar, o presidente, definido por ele como irresponsável, jogou o nome do Brasil na lama e gastou milhões de impostos para queimar o filme do Brasil no mundo todo. Queimar o filme do Brasil. Fazer a COP30 é queimar o filme do Brasil. No fundo, é ódio ao Pará. No fundo, é ódio a Belém. Alimenta um preconceito ainda mais vagabundo, mais michuruca, mais agressivo do que o de um governante estrangeiro. E esse espírito, infelizmente, está em muitos lugares.